E fala galera do canal que fala meu Jun 14. E hoje pessoal, estamos para mais um vídeo. Esse vídeo eu não vou fazer gameplay nem nada, por causa que tipo, eu fiquei, eu acho que umas 3, 4 semanas sem postar vídeo por causa de prova, essas coisas, e de falta de conteúdo, por causa que quem já tá no grupo, eu já expliquei no grupo do WhatsApp, eu já expliquei certinho por que eu não tô mais gravando vídeo de Utopia. Utopia, tipo, no meu ponto de vista, ficou muito enjoativo, por causa que eu gosto de jogar no modo PVP, porque ele era menos enjoativo do que o modo PVP. Mas mesmo assim, o China, como a gente fala, eles ficaram, tipo, eles estão caçando muita gente, não tá dando, principalmente pra mim que eu gosto de ficar andando pelo mapa jogar, pra procurar itens. Isso está sendo muito ruim, jogar assim, morrendo toda hora e perdendo os itens. Eu já perdi a minha espada, aquela que eu comprei umas 3, 4 vezes já, eu tive que comprar outra. Minha armadura eu já nem sei quantas vezes eu perdi, eu tive que comprar outra. Então tá ficando muito chato de jogar. E nem tá entrando direito, ó, como vocês podem ver. Eu entro, carrego e volta pra... Aí fala que precisa dar update, mas ontem eu dei e não quer entrar. Então me diga, o que você vai fazer? Eu vou tentar resolver o problema de eu conectar no Utopia. E eu vou... Como é que fala? Estabelecer uma meta. Eu vou continuar gravando um vídeo de outros jogos, como vocês podem ver. Que eu tenho vídeo, eu tenho Last Day on Earth, que é um jogo de zumbi muito bom, que eu gosto pelo menos, dá pra fazer uma gameplay boa. Life After, que também é um jogo de zumbi, que dá pra fazer uma gameplay muito boa, que vai ser a próxima gameplay que eu vou fazer, que eu acho que eu vou fazer amanhã, vai ser de Life After. E se vocês quiserem, eu começo a fazer de Last Day on Earth também, aí vai ter que ter... Eu acho que eu vou ter que postar vídeo no meio da semana, pelo menos uma vez, ou alguma coisa assim. Mas esse vídeo é mais para explicar isso mesmo. Então, como eu falei, eu vou estabelecer uma meta e eu vou, entre aspas, doar meus itens para os inscritos que sempre estão comigo, sempre estão me dando dicas, essas coisas. Eu vou começar a pegar os baús, vou separar alguns itens, todos os meus itens, vou sortear carro, vou dar meu tubarão, vou dar meus pets, vou dar meu panda. Como eu vou parar de jogar, eu vou doar meus itens. Dessa vez não vai ser em sorteio. Eu vou jogar por tipo. A primeira pessoa que me mandar mensagem vai ganhar um pouco dos itens. Eu vou dando, tipo, que a pessoa pedir mais ou menos. Todo mundo vai pedir o carro. Eu sei que todo mundo vai pedir o carro, então o carro eu vou ter que literalmente sortear, porque um monte de gente vai pedir o carro. Mas esse vídeo é mais pra falar isso mesmo, não é bem um vídeo, porque vai ter uns 5 minutos só, é mais uma explicação rápida do que estava acontecendo. Também uns negócios pessoal que aconteceu. E é mais isso mesmo. Então, hoje eu vou tentar gravar um vídeo de Life After. Se eu não conseguir gravar hoje por causa de falta de tempo, essas coisas, eu vou gravar amanhã. E eu já vou soltar aqui para vocês me dizerem se vocês querem que eu gravo Life After. Que quem já jogou sabe que é um tutorial meio longo. É um pouquinho longo. Eu fiz umas 3 vezes, então eu já sei uns truquezinhos para passar ele mais rápido. Mas se vocês preferem que eu comece do zero fazendo um tutorial e tudo, ou se eu já comece pulando o tutorial e já fazendo as coisas mais básicas fora do tutorial. Então deixe no comentário, inscritos, se vocês querem que eu pule o tutorial ou eu faça o tutorial. Aí de acordo com o que vocês comentarem, eu vou fazer o vídeo certinho. O Last Day on Earth também, eu vou tentar gravar no meio da semana pra fazer as coisas certinho, mas eu não prometo muita coisa. Já ver da minha parte que eu tenho um pouco de preguiça também. Então pessoal, novamente desculpa pela falta de vídeo que teve no canal ultimamente. E
vamos estabelecer a meta hoje. Eu tô com quantos inscritos? Deixa eu ver. Carregando. Tô com 245 inscritos. Vou estabelecer a meta de, eu acho que, uns 800 inscritos. Pra sortear todos os meus itens. O pessoal, eu tava conversando com outro canal e ele falou pra eu estabelecer uma meta de 1.500 inscritos. Só que eu acho que 1.500 inscritos é muita coisa. Tipo, é muita coisa mesmo. Pra chegar aí vai demorar muito. E eu acho que 800 inscritos eu dou meus itens. Então, vai demorar um pouco? Vai, mas é para isso mesmo. Tô fazendo uma meta muito alta, porque como eu vou sortear os itens, eu vou ter que ir pegando algumas coisinhas pra deixar certinho, tipo 500 madeira, os negócios que eu tenho que ficar arredondar o número pra dar certinho. Então eu vou ter que fazer uma longa jornada de trabalho pra pegar uns itens bons pra doar. Mas é isso mesmo, pessoal. 800 inscritos, então, o sorteio do meus itens. E um forte abraço, um longo beijo e obrigado por acompanhar essa jornada de utopia. Agora vai começar outras jornadas também no canal. Falou.